Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronildo Medeiros, falo aqui do canal do YouTube aqui do meu mesmo nome, né, que vos fala. E você que está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, te convido você a conhecer um pouco mais aí do nosso canal, conhecer os nossos vídeos, as nossas mensagens. Nós falamos sobre alguns personagens bíblicos, falamos sobre alguns temas específicos da palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que já conhece também o nosso canal, peço que humildemente aí você possa nos dar o seu like, compartilhar com alguma pessoa. E hoje, para honra e glória de Senhor Jesus, nós estamos aqui começando aqui um trabalho novo, que é o nosso podcast aqui no canal. E o nome do nosso podcast que a gente escolheu é Conexão Cristã, né? Por que Conexão Cristã? A palavra de Deus, ela diz em Tiago 5,17 que Elias, ele era um homem como nós, né? Sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas adversidades. E ele orou com muito fervor e para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois desse tempo ele orou novamente para que chovesse e choveu. Então o que eu quero que você entenda é que Deus, ele quer usar pessoas simples como nós para fazer a diferença, para ser usados com ele como instrumento para fazer a diferença aqui na terra. E quando a gente pensa sobre isso, é importante que o quê? Que nós, como cristãos, nós tenhamos conhecimento de assuntos, né, do dia a dia, né, para que a gente possa estar preparado dentro da palavra, de forma inteligente, para que a gente possa, sim, se preparar e sermos usados por Deus para fazer a diferença no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade, que é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, por isso é o nome que a gente escolheu para esse podcast. Espero que você goste. E hoje nós estamos aqui pro nosso primeiro episódio, para honra e glória do Senhor, como eu disse. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante. A gente vai falar sobre depressão e vamos aprofundar falando sobre depressão do meio cristão. E para a gente tratar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada muito especial, né? Que é uma grande amiga, né? A gente teve o prazer de congregar junto, né? Teve também uma influência legal também na questão do meu ministério também, me ajudou bastante. Que é a nossa amiga pastora Valéria Garandi. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Pastora Valéria Garandi, ela é psicóloga, ela é pastora da Igreja Brasil, no bairro Brasil Industrial? Novo das Indústrias. No Novo das Indústrias, né? E ela é formada em psicologia, é uma bênção. E junto aqui com a gente vai estar falando aqui sobre esse tema que é bem legal. Pastor, eu gostaria de pedir que a senhora pudesse se apresentar aí para quem está nos assistindo, por gentileza. Amém, glórias a Deus. Então, é uma honra estar aqui participando deste projeto lindo, esse projeto que nasceu, né, no coração de Deus para o coração do Ronildo. E eu sou a pastora Valéria Garandi, né? Sou também hoje estou formada na psicologia, já estou tendo aí algumas experiências, né, nos meus atendimentos, né? E de forma específica hoje eu tenho conquistado uma especialização em atendimento ao idoso. Justamente, os casos que têm chegado para mim, idosos com casos de depressão, né? Então, eu tenho trabalhado, eu estou participando de um projeto numa fundação, onde ali nós atendemos, né? De forma que está abrangendo, né, algumas pessoas no meio justamente evangélico. Então, eu tenho trabalhado, né, dessa forma na clínica, né? Sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? É uma terapia que tem um projeto maravilhoso, lindo, né? Que ela vai trabalhar essa área comportamental, cognitiva, ou seja, que tem muito a ver com a atenção, com os pensamentos, com as emoções, enfim. Então, ela é muito eficaz no tratamento justamente da depressão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém. Pastora, antes a gente começar a falar um pouco mais sobre depressão, eu queria pedir que a senhora falasse um pouco do testemunho de vida da senhora. Como a Ah, senhora começou a sua caminhada com Cristo Jesus. amém. Então, Eh, hoje, né, graças a Deus, eu sou uma cristã, mas isso, assim, a minha adolescência eu ainda andei pelo mundo afora, né? E fui resgatada após eu ter algumas experiências, uma que eu vou relatar específica, né?
que me levou à convenção, foi justamente uma experiência que a gente vivenciou com a minha mãe. Ela teve, né, um quadro pelo qual ela ficou acamada. E ali, hoje eu entendo que provavelmente ela teve um quadro depressivo, aonde ela ficou acamada e o meu irmão, né, o Marcelo, ele foi para Jesus, né, procurar. Depois de muitas procuras, né, procuramos médicos, atendimento ali para ela. Mas o Marcelo, um dia, né, Deus ministrou o espírito dele, ele foi visitar uma igreja, né, quadrangular, e ali ele recebeu uma palavra, e também ali ele foi usado para que a minha mãe pudesse ser ministrada a cura sobre a vida dela. E logo após minha mãe recupera, enfim, passou-se um tempo, né, claro, mais para frente, a minha mãe veio a óbito justamente porque ela tinha perdido a mãe dela, e eu acredito, assim, que ela entrou num quadro, né, depressivo, e não conseguiu muito superar aquela perda, enfim, né, ela teve derrame cerebral. E depois dali, depois de passar um tempo mudando ali, né, sem minha mãe, eu era bem nova. Então eu fui para casa do Senhor justamente porque eu também não conseguia ali lidar com aquele sentimento. Foi aonde eu cheguei na congregação, no dia eu tive uma experiência, eu fui visitar, e eu passei uma experiência dentro da igreja de opressão, e desmaiei dentro da igreja. E ali a congregação foi me acompanhando, e eu entendi que eu estava passando ainda por um luto. Eu não tinha ainda conseguido, vencer, né, elaborar bem esse luto, né. E ali eu fui resgatada pela palavra, pela oração, pela perseverança dos irmãos que me discipulou e cuidaram de mim. E a partir daquele momento eu comecei a andar com Deus, né, e depois disso nunca mais eu saí da presença do Senhor e não quero sair, porque é o melhor lugar para se estar. Glória a Deus. E a senhora, depois de quanto tempo a senhora decidiu, assim, que a senhora gostaria de ser pastora? E quanto, assim, a senhora descobriu que a senhora também gostaria de ser psicólogo? Como que foi? Foi dentro da igreja? Fazia aquele trabalho de ajudar as pessoas na igreja? Como que foi? De onde veio? Entendi. Então, o que acontece? Eh, eu me converti, mas ali tem aquela questão de algumas pessoas vão para o meio evangélico, às vezes acontece isso. Como eu era bem, sempre fui muito intensa naquilo que eu faço, eu me entrego. E quando eu chego na igreja, né, a igreja quadrangular tem muito isso, né, muitas oportunidades, né, principalmente o jovem, eu cheguei, né, ali jovem, então tinha grupos de coreografia, tinha a recepção da igreja, enfim, tinha muitas coisas para o jovem fazer. Então eu logo me ingressei nesses grupos de igreja, de dança, de recepção, enfim. E eu participando do grupo de dança, muitas das vezes, eu tinha a oportunidade de fazer uma introdução daquela coreografia, né, lançando uma palavra sobre a vida das pessoas que estariam ali assistindo aquela dança, né, aquela coreografia. E tinha uma menina, né, um caso muito interessante, uma mocinha, uma menina na época, hoje ela é uma mocinha, e ela, quando viu eu introduzindo essas ministrações, ela falava: "Ei, pastora", na rua ela me chamava de pastora. E aquilo ali entrou muito no meu espírito, mas não bastava só aquela palavra, né. Então eu fui me identificando ali também, no grupo de coreografia, tendo algumas oportunidades de levar a reflexão da palavra, e ali eu fui, foi ministrado em mim que eu tinha um dom, Começou a nascer ali, né, esse desejo começou de... a nascer ali. Eu tinha esse dom da pregação, de ler a Bíblia e algo fluir ali. Então, logo após, né, a pastora na época me convidou, me perguntou se eu gostaria de fazer o seminário da Quadrangular, que é o ITQ. Então eu aceitei, eu fui para o ITQ, né, em 2006 e 2009 fui consagrada pastora, né. Então, quer dizer, eu fiz, né, todos os anos, na época foi 4 anos e meio, e teve formatura e tudo, né, do ITQ, e eu fui consagrada ali, a pastora, em 2009. E aqui, eis-me aqui. Aí sobre, né, a questão da psicologia. Então o que acontece? Eu sempre trabalhei muito na igreja com jovens e adolescentes. Então tinha muito aquela questão de você como líder, você entrar em uns momentos de aconselhamento. Aí vem o aconselhamento e no aconselhamento a gente tinha, aquela questão da escuta e também da fala, né.
A psicologia, ela te dá umas ferramentas muito interessantes para que você ouça, né, hoje eu ouço de uma forma que eu preciso desenvolver cada vez mais, né, essa questão de ouvir sem o julgamento, de ouvir de uma forma, hoje é tecnicamente falando, mas porém, o interessante é que você consegue, como a psicologia tem me dado, né, estratégias, sabedoria, né, para que eu possa ouvir e também, né, falar de forma que vai ser curador, né, essa minha fala, porque a psicologia ela vem com algo muito interessante que essa parte do ouvir, a gente precisa até saber ouvir dentro da igreja muitas das vezes, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter o cuidado, não só por ser um psicólogo, mas o cristão ou não cristão, a gente precisa ter uma coisa que se chama sigilo. Se a pessoa vem de compartilhar algo, ela está confiando em você. Então, hoje, a psicologia, na época, eu não era psicóloga, então vinha aquela questão de você ouvir e você, claro, saber o que falar. Mas hoje, eu entendo que a psicologia veio para agregar em mim, é justamente saber ouvir e depois saber o que falar com uma palavra só, para poder direcionar aquela pessoa, porque o psicólogo ele não é uma mágica que a gente faz. A gente não tem um antídoto. A gente não tem algo que pode estalar o dedo e aquela situação mudar na vida daquela pessoa. Mas sabendo, né, ouvir, nós podemos elaborar bem uma fala que vai trazer para aquela pessoa tanto aquele conforto, aquele consolo, mas vai trazer para ela também uma direção bem sábia para aquilo que ela possa, uma tomada de decisão, por exemplo, e ser guiada ali. Então, isso para dentro da igreja, isso eu fui para psicologia para buscar esse curso justamente porque eu vi essa necessidade, essa importância da psicologia e de ouvir, de ter a palavra, e hoje a gente consegue fluir muito. E isso foi muito importante para mim e tem sido e é. Interessante, né? Muito interessante, pastor. Que legal. E quando a gente começa a falar aqui sobre a depressão, eu gostaria que a senhora, como psicóloga, que a senhora definisse para nós a questão da depressão. O que que é a depressão? A gente sabe que é algo que parte do cérebro, né, da pessoa. Mas o que que seria, assim, que a senhora poderia nos dizer como para definir a depressão? Qual o sentimento? O que que acontece no processo? Então, é justamente isso, a depressão, né, ela vem mesmo, ela vem a ser um processo. Mas como que a gente vai, falando de sintomas, né? É um quadro, né, de tristeza profunda, é um quadro psiquiátrico, né? Requer, né, diagnóstico psiquiátrico. As pessoas muitas vezes têm essa resistência de ir ao psiquiatra, porque é coisa de doido, é coisa de louco, enfim, mas é uma questão psiquiátrica, tá? Médica, que precisa ser diagnosticada, sim. Mas como que as pessoas vão perceber a nível de sintomas? Como que eu vou perceber que alguém próximo a mim ele está com um quadro depressivo ou com depressão? É uma pessoa que está, né, num quadro de tristeza durante um tempo considerável. 2 semanas ou mais, tá, de tristeza. É o choro, né, que vem mesmo de forma, às vezes as pessoas falam que é sem motivo, as pessoas que estão de fora acabam não compreendendo que ele acha que é sem motivo, mas é pela tristeza mesmo, é um sentimento muito profundo, é uma dor muito profunda que aquela pessoa está sentindo na sua alma, né. Então, a pessoa fica isolada, né, é um quadro de tristeza, isolamento, né, tem um isolamento social que aquela pessoa começa a se isolar, né, pelos cantos. É aquela pessoa que vem também, né, tem um quadro de insônia, afeta o sono da pessoa, o sono tem alteração. Ela tem alteração também alimentar, muitas das vezes, né, ou come muito ou come pouco, ou emagrece ou engorda, porque tem essa alteração alimentar na vida da pessoa, né. Então, falando de sintomas, são isso: é a tristeza, é a alteração do sono, né, o choro profundo, é o isolamento, né, e aquela pessoa também passa, né, o isolamento vem de uma forma que aquela pessoa coisas que até então ela gostava de fazer, por exemplo, se tratando de um cristão.
Às vezes essa pessoa era atuante dentro da igreja, no ministério, participava de um louvor, participava de um grupo de coreografia na igreja, né? Ela era ativa ali. Então essa pessoa começa, né, a faltar ou não querer, né? Por quê? Né? Porque na verdade não é que ela não quer, ela não tem energia, ela não tem força. E ela também passa a pensar que não faz mais sentido para ela que tudo aquilo ali. Coisa que até então ela gostava de fazer, que ela queria fazer, ela fazia com zelo, com intensidade. Agora ela não faz mais porque para ela não faz, ela sente que não faz mais sentido para ela. Então ela também não tem energia para fazer. Então ela passa a se esquivar daquele ali, ela passa a faltar daquele ensaio, às vezes não tem vontade nem de ir aos cultos, né? Uma pessoa ali no dia a dia em casa, né? Às vezes a pessoa não está na igreja, mas era uma pessoa que não faltava das reuniões familiares, de amigos, frequentava determinados lugares, né? Com pessoas ali conhecidas, enfim, ou não. Mas ela passa agora a não mais, né? Querer estar nesses lugares. É justamente porque ela está nesse quadro. Então, como que eu vou identificar? Justamente, né, as pessoas que estão mais próximas, elas vão reparar, elas vão observar o que essa pessoa agora ela está mudando os seus hábitos. Ela está se isolando, ela está muito triste, ela está diferente daquilo que ela já foi. E quando ela começa a se isolar, ela começa a achar que a culpa, no caso, é dela, esse desânimo, ela começa a se culpar por isso? Seria isso? Pode acontecer sim, porque tem os pensamentos, né? Porque na depressão tem alguns quadros que passam a acontecer, né? Por exemplo, você falou que é um processo. E no meio desse processo, a pessoa com depressão, ela pode ter quadros, por exemplo, de ansiedade. E o que que é ansiedade? A ansiedade é justamente o excesso, né, de pensamentos negativos, pensamento catastrófico. É o pensamento que algo ruim vai acontecer. É a pessoa que fica só naquele pensamento do pior que pode acontecer. Então, o que acontece? Ativa aquele pensamento e aquela pessoa, a partir daquele pensamento negativo, de que algo ruim pode acontecer a qualquer hora. Então, ela passa a ter no seu corpo, né, sensações, né, porque a ansiedade vamos descrever a ansiedade, alguns dos sintomas. É tremedeira, né? É sensação de desmaio, a pessoa às vezes tem uma sensação que vai enlouquecer, ela tem a falta de ar, né, a tonteira, sudorese, né, o suor, né, ela tem aquele aperto no peito, né, e tem o TAG. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, que pode também ter o ataque de pânico. O ataque de pânico, ele vem, né, a pessoa tem quase certeza que ela está infartando, que ela está morrendo, é onde que tem muitos quadros que as pessoas geralmente vai parar no pronto atendimento. E quando chega lá para uma avaliação, né, o médico fala para ela, você não tem nada. E aquilo ali era psicológico, né? Foi um ataque de pânico que ela teve ali, por exemplo. Então, nesses ataques vindo, na ansiedade vindo, ela pode, dependendo daquilo que trouxe, né? Que ativou nela essas sensações, essa experiência que ela está passando, ela pode sim se sentir culpada, porque os pensamentos dela estão distorcidos. Eles não estão, um pensamento de uma pessoa que, vamos dizer assim, que não está passando pelaquela situação. Então, ela pode começar a se culpar. Ah, se eu não tivesse feito isso, eu não passaria pelaquilo. Então, ela pode sim ter esse tipo de sentimento, que ela é culpada pelaquilo que ela está passando. Principalmente se a gente souber se ela, né, passou por algo que foi traumático. E tem muitas situações, né, por exemplo, de abuso, de infância, situações, né, que essa pessoa veio vivenciar. Por exemplo, algo traumático, às vezes essa pessoa vivenciou a morte de alguém que tanto amou, que tanto tinha um carinho por essa pessoa, uma morte repentina, ou a possibilidade da morte. Então, essa pessoa pode pensar: ah, se eu tivesse ficado mais tempo com aquela pessoa, então talvez eu tivesse percebido, talvez essa pessoa não teria morrido. Aí vai fortalecer cada vez mais esse pensamento, esse sentimento da culpa. Entendi. E quando a gente fala em tipos de depressão,
Existe alguns tipos, né? Interessante a gente falar, por exemplo, eu até trouxe aqui alguns nomes aqui, que, por exemplo, a distimia, a depressão endógena, a atípica, a sazonal, a psicótica, a secundária, a bipolar. E no caso, a senhora falou sobre alguns sintomas, né? De uma Aham. pessoa que tem depressão. Não são todos os sintomas para todos os tipos, não, né? Alguns tipos, por exemplo, coincidem de vários tipos de depressão e tem uns que são mais específicos, correto? Então, o que que acontece? Como, por exemplo, o ataque de pânico que a senhora citou. Tem os tipos específicos que acontecem um ataque de pânico ou não. Um ataque de pânico pode acontecer tanto na distimia quanto na pessoa que é bipolar também. Sim, pode acontecer, porque o pânico, ele é ativado. Tem pessoas do dia a dia que vai ter um ataque de pânico, tendo depressão ou não, porque ela está passando por situações, fatores estressores. E que às vezes a pessoa fala assim, do nada fulano teve uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Mas isso não vem do nada. A gente costuma dizer, na terapia pela qual eu trabalho, terapia cognitivo-comportamental, ela parte desse pressuposto, né, que o que vai ativar na pessoa por exemplo, a ansiedade ou o pânico, é aquele pensamento distorcido, é aquele pensamento ruim, né? Então, quer dizer, que vai ativar ela pensou, né? A gente tem uma técnica, a gente costuma falar o seguinte: se vier, você por tentar sondar o que que você pensou para que você sentisse aquilo, né? Então, quer dizer, alguma coisa você passou, talvez naquele dia, ou algum dia anterior, alguma coisa ocorreu ali que ficou ali. A gente tem algo que se chama, né, o inconsciente. Então, ficou ali. Mas que, por alguma situação, ativou. Então, veio nessas sensações corporais, pela qual eu já relatei, né? E a depressão, muitos quadros depressivos, pode ser, sim, que tenha o ataque, o pânico, a ansiedade, enfim, né? Então, respondendo a pergunta, a distimia, por exemplo, ela é um caso, né, de depressão, é um transtorno depressivo persistente, que pode ter uma duração bem prolongada, né, para adultos, né, mais prolongada para jovens, adolescentes, né, as crianças, por exemplo, pode durar, né, ter uma duração meio prolongada, até 2 anos. Até 2 anos. Isso, então, o que acontece? E que é um transtorno, né, grave. Então, quer dizer, a pessoa que passa por essa experiência vai perpetuando aí. Por mais que ela busque o tratamento, que é importante, né, a terapia. A gente falou aqui no início da resistência das pessoas em fazer, né, um acompanhamento psiquiátrico, por exemplo. Porque muitas vezes é necessário entrar com o medicamento. A gente tem, né, tratamentos naturais, né, o exercício físico, alinhar a alimentação, né, a prática sempre de hábitos saudáveis em relação à higiene do sono, né, que tem muito a ver com você ir tirando dos seus hábitos coisas que podem atrapalhar o seu sono, né, que é as telas, né, são também a cafeína, necessário, Ah, influencia também vai a influenciando, cafeína. principalmente na questão do sono. A pessoa com depressão, ela precisa cuidar principalmente dessa parte do sono e da alimentação. Ah, tá. Então, no caso, para quem já tem depressão, né? Não, Sim. a questão de tomar café não influencia nessa questão de pessoa ter depressão, não, né? Não, na questão da depressão, não. A questão é a cafeína, ela realmente é um ativador da ansiedade, por exemplo. Ah, E interessante. que pode realmente afetar a questão do sono. Então, na higiene do sono, a gente sempre orienta que a pessoa, se ela gosta de café, é interessante que, por exemplo, dependendo da hora que ela vai dormir, eu costumo dizer que é interessante ela ficar umas 5, 6 horas sem tomar o café antes de dormir, do horário de dormir, se ela tem problema do sono, tá?
Ela é importante ela ficar mais horas sem tomar esse café, porque a cafeína ela vai ativar, sim. E a questão das telas, né? A questão da alimentação, às vezes a pessoa alimenta, né? Alimentos gordurosos, né? É os sanduíches aí, aqueles famosos, né? Lanches da noite, que às vezes é uma pizza, algo mais pesado, e ela vai dormir, ela vai deitar, mas aquilo ali acaba atrapalhando, né, o sono dela de vir. Então, a higiene do sono vem justamente para preparar as horas antes de dormir. Para quando você deitar, você vai deitar e vai dormir. Isso é Entendi. muito importante. E desses tipos de depressão aqui que a gente citou, qual que a senhora considera que é o mais perigoso? A mais perigosa? Isso. Então, a gente relatou muitas aí. Tem muitas pessoas que acham, né, por exemplo, a distimia, qual eu citei aqui, a gente se atenta, né? É um período bem prolongado. A distimia, justamente, né? Eu estava justamente vendo, né, a tradução. A distimia, ela vem ela significa justamente o mau humor. Sabe aquela pessoa mal-humorada? Hum, Aquela pessoa sei. que chega e A se pessoa fala bom pergunta. dia, a pessoa fala, o que que tem de bom? Mas é o mal-humorado mesmo. Tem gente que às vezes tá num dia ruim. Mas tem aquela pessoa que o humor dela. Aí é aquele que a gente fala assim, fulano, você pergunta a pessoa, ela fala assim, eu sempre fui assim. Humor ácido, né? Que eles falam muito. Isso. Então, tem muito a ver, a distimia tem muito a ver com essa questão do humor. Então, né, é uma pessoa que sempre vai estar com esse humor, né, alterado nessas questões de humor mais para baixo, a irritabilidade, essas questões. Então, é algo que vai perpetuando, vai se prolongando. Então, por exemplo, a pessoa, caso de suicídio, né, que eu não falei na questão dos sintomas, enfim, mas eu falei dos sintomas da depressão, mas na depressão a pessoa tem muito pensamento suicida. Qualquer um dos tipos? Assim, geralmente, né, quando ela está nesse quadro, né, o agudo, principalmente aqui na distimia, né, prolongado, enfim, a pessoa tem um quadro depressivo, ele vem com esses pensamentos, sim, suicidas. Só que tem quadros que eles vão se intensificando, né, cada vez mais. Até chegar no agudo. Isso. Então, a pessoa, né, é por isso que é a questão muito importante do tratamento. A questão das pessoas que vão perceber que essa pessoa ela está doente, ela está passando por aquele processo, né? Então, na distimia, vem esse quadro prolongado e, às vezes, a pessoa, durante esse período, a depressão, ela tira muita energia da pessoa. Mas nem toda depressão, a pessoa está em um quarto fechado. Ela está sem energia, por exemplo, para ir trabalhar. Tem pessoas que estão com depressão e estão trabalhando. Levantou da cama, colocou seu uniforme, está trabalhando, está aí e vindo com aquele sorriso de fora, porque dentro não está aquele sorriso. Então, quer dizer, essa pessoa, de certa forma, ela está tendo energia. E aí que pode ter correr esse risco por exemplo, suicídio. Estava vendo, inclusive, um vídeo esses dias de uma moça e as pessoas, elas vão publicando isso. Eu até acho isso é muito sério. Vai compartilhando, compartilhando, Essas compartilhando. questões, né, do passo a passo que levou essa pessoa, né? Outra pessoa, outro dia, publicou que estaria, né, fazendo. Queria, inclusive, ser ao vivo. Então, quer dizer, essa pessoa está cheia de energia. Então, é casos para se atentar. É muito sério essas questões. E quando a gente fala sobre depressão, pastora, às vezes, nos tempos de hoje, muitas pessoas talvez pensam que a depressão é uma coisa relativamente nova. Só que se a gente for parar para analisar a depressão, ela é algo assim que é bem antigo, né? Já tem algum tempo. A gente vai até falar sobre alguns é, personagens bíblicos que já tiveram depressão. Mas a gente observa que nas últimas décadas teve, principalmente na última, né, nas duas últimas, teve um aumento muito grande em relação à depressão. Inclusive, eu estou até com alguns dados aqui, por exemplo, da revista BBC, que diz que em novembro, essa pesquisa foi feita em novembro de 2023,
E o Brasil está em primeiro lugar na América Latina no número de casos de depressão. E uma pesquisa feita pela Agência Brasil em junho de 2022 diz que o Brasil ele é o sétimo país no mundo com maior número de casos de depressão, que são aproximadamente 11 milhões de casos. E, na sua opinião, o aumento de casos na depressão tem a ver com o quê? Com a vida corrida das pessoas? Será que é a falta, às vezes, de comunicação? Você acha que a questão também dos traumas não identificados também, você acha que tem também alguma coisa a ver? O que você acha desses que tem alguma influência nisso? Sim. Então, o que acontece? A depressão tem a questão, tem muito a ver com a genética, né? Tem famílias que várias pessoas daquela família tiveram o quadro, por exemplo. Tem a Ah, questão da genética. tem a questão da genética também. Tem a questão da genética conta muito também, porque às vezes a mãe teve, a avó teve, e na hora que vai sondar, a gente tem a terapia, né, a sistêmica, por exemplo, ela, a gente faz o genograma, né, é onde a gente vai rastrear, a gente vai sondar, né, aquela linhagem. E muitas das vezes, quando a gente sonda ali, a gente vai ver que aquilo ali aconteceu com várias pessoas, por exemplo, várias mulheres daquela família, vários homens daquela família, enfim. Quer dizer, irmãos, né, dali do parentesco ali, que aconteceu aquele quadro. Tem a ver com a genética? Tem. E não quer dizer que todos vão ter só porque alguém da família teve, né? Ou duas, três tiveram, mas também conta. Mas tem fatores que vai contribuir, né? Então, por exemplo, a questão você citou aí dos traumas, né? Aquela pessoa que às vezes na sua infância, né, ela vivenciou situações traumatizantes. Às vezes, aquela criança, né, que quando ali era uma criança, talvez por seus 5 anos, por aí, não sei, talvez menos, talvez ela vivenciou alguma situação, né, de abuso, por exemplo, e essa criança cresceu ali, né, esse abuso ali aconteceu, e às vezes ela vai chegar ali na sua fase da adolescência e ela pode, né, começar a disparar nela, né, por exemplo, casos ansiosos, quadros, né, ansiosos ou de pânico, enfim, e não tratados ou não aquele responsável por ela não vai estar, né, se atentando para essas questões e talvez nem sabe que ocorreu a situação, mas o trauma está ali. Mas vai chegar um dia, né, eu costumo dizer, por exemplo, nós temos aqui um copo, né, um copo com água. Então essa pessoa vivenciou um evento, uma situação, né, um fato traumatizante na infância. E quando ela chega na sua adolescência, talvez ela pode passar por alguma outra situação também traumatizante. Algo estressor que vai também ativar, vai ainda fortalecer aquilo, né, que é um quadro ruim, é um quadro difícil de lidar com ele, já está com um trauma de infância, por exemplo, de abuso. Chega talvez na adolescência, passa uma situação, talvez um relacionamento, talvez com uma pessoa que ela conheceu, e ali tem uma relação íntima, enfim, conturbada, e talvez vivencia dentro do seu lar, né, situação de agressão, né, verbal ou não verbal, né, outros tipos de abuso que essa pessoa vai vivenciando. Então, quando ela chega, talvez no final da sua adolescência, na juventude, talvez ela vai vivenciar esse quadro. Por quê? Porque aqueles traumas, né, desde lá da infância, ela veio vivenciando outras situações que foi só fazendo com que essa pessoa, esse copo, né, fosse enchendo desses traumas, desses sentimentos, que agora o copo enche e entorna. Quando o copo entorna é que nós vamos chamar da depressão. É aí que é a hora que essa pessoa vai chegar, né, no nosso consultório e nós vamos começar a tratar essa pessoa com um quadro depressivo. E quando a gente vai fazer uma avaliação, vai fazer um acompanhamento com essa pessoa vai trazer, vem situações que a gente vai buscando, vai trabalhando ali na psicoterapia e descobre que essa pessoa vivenciou desde a sua infância traumas de abuso. E que foi ali que foi ocorrendo, né, situações na vida dela, na história de vida dela, que ela agora então está ali para tratar essa depressão, mas que precisa para ela se curar, né? A gente precisa descobrir essa raiz. E aí a gente vai tratando essa raiz. E em muitos casos, igual eu já falei, precisa do medicamento, enfim, para que essa pessoa possa, né,
conseguir, né, agora, eu falo assim, colocar os seus pés no chão e começar, né, a ter a sua autonomia de volta. Pastor, e uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Até que ponto tem interferência, por exemplo, assim, espiritual na questão da depressão? Você fala, igual aquela hora eu falei, questão de muitas pessoas têm uma certa resistência. Por exemplo, pessoas chegam, né, no nosso consultório, né, eu vivencio isso. Às vezes é uma pessoa cristã, e ela tem uma certa dificuldade, às vezes, de entender que ela precisa fazer uma terapia, né? E muitas das vezes, um caso depressivo, ela vai ter que consultar o psiquiatra. Mas às vezes ela, né, logo no consultório, ela fala: não, eu sou a pessoa da fé, eu sou da oração, eu vou jejuar, eu vou orar e eu vou ser curada, eu vou ser liberta. Eu acredito nisso. Se a pessoa orar, ela será curada. Mas uma vez que orando, jejuando, intercedendo, estando na palavra e aquele quadro ele está persistente, né? Está perseverando ali, está insistindo ali, essa pessoa ela precisa de uma ajuda medicamentosa. E ela precisa sim fazer a terapia. Então, assim, eu creio que a pergunta que você está fazendo é: será que a depressão não é espiritual? Ou será que é só que é um caso, né? É uma doença? Enfim, é isso essa pergunta sua? É porque, pra gente deixar claro, o que você acha? É uma doença, pode às vezes ter uma interferência na questão de talvez o inimigo aproveitar disso para tentar desanimar a pessoa, mas não é ele que cria, é uma coisa que vem da mente, né? Do cérebro, certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas costumam dizer, por exemplo, para uma pessoa com depressão, você não pode aceitar Pode isso. aceitar isso. Né? Você não pode aceitar, você não pode ficar dessa maneira. Isso não é de Deus para sua vida. É claro que essa pessoa não pediu para passar aquela experiência, aquele processo. E é claro que não é de Deus. Mas aquela pessoa está doente, ela está passando por esse processo. Então não quer dizer que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus. Às vezes eu já escutei muitas pessoas falando assim, que aquela pessoa está com depressão, ela está precisando de procurar Deus, ela está precisando de oração, ela está precisando de caça-serviço. Porque se tivesse uma vasilha para lavar, alguma coisa para fazer, ela não estava nessa situação que ela está. Mas não é por aí, não. Essa pessoa ela está passando por um processo de adoecimento mental, emocional, psíquico, e que ela precisa agora desses cuidados. Ela precisa sim. A fé ela vai contar muito no processo de cura, você sabia disso? A gente, no consultório, né, a gente vivencia situações de pessoa com depressão, que ela chega nesse quadro, e, por exemplo, no caso da pessoa que tem pensamento suicida, muitas das vezes ela não comete o suicídio porque ela pensa na salvação dela. Ela chega no nosso consultório e ela fala que ela está com aqueles pensamentos, ela relata pra gente: eu estou com pensamentos negativos, estou com aquele pensamento, ela fala. Às vezes ela fala desse dia que ela não quer falar aquele A pensamento, mas a gente palavra, né? identifica o que ela está falando, mas eu não quero pensar nisso porque eu penso na minha salvação. Eu penso aonde que eu vou morar, eternamente falando, quer dizer, ela está falando da Bíblia, ela está falando daquilo que ela acredita. E eu sei que tem pessoas que podem estar assistindo, que tem outra fé, né? Talvez você é espírita, ou católico, enfim, umbanda, enfim, você tem a sua fé. Quer dizer que fé é aquilo que a gente acredita. Então, quer dizer, aquilo que aquela pessoa acredita, a religião, falando-se de religião, ela vai contar muito no processo de cura daquela pessoa. Por isso que nós não podemos, né, colocar demônio na situação, demônios, né? As pessoas endemonizam muito, falando que é do diabo, que o remédio psiquiatra é do diabo. Não, o remédio assim como a Novalgina, assim como a dipirona, assim como o remédio, né, para dor de garganta, assim como o remédio que eu ouvi esses dias, né, algo interessante, né? A pessoa toma um remédio contínuo para pressão alta, por que que ela não pode tomar um remédio? Porque ela está passando por um processo de adoecimento emocional para que ela seja curada, por exemplo. Então, nem tudo é o demônio. A gente acredita nessa parte espiritual que o inimigo, ele vem com as artimanhas dele, tem sim. E que ele pode, o proveito que ele pode tirar, eu acredito assim, é na ignorância daquela pessoa que não buscou aquela ajuda que o próprio Deus deixou.
Então é nisso que ele pode tirar o proveito, sim. Porque se aquela pessoa está precisando de ajuda, ela está precisando de oração? Está. Ela está precisando de jejum? Pode estar precisando de que você ajude ela em oração, caminhando ali, até numa mão, indo lá buscar ela para ela poder congregar, sim. Mas muitas das vezes essa ajuda também ela está atrelada em levar essa pessoa para uma consulta psiquiátrica, médica, para que ela possa se medicar, ter esse tratamento eficaz, fazer a terapia e seguir ali com o tratamento. Então, o inimigo, ele vai tirar proveito na ignorância. Na falta de informação é que ele tira a proveito. Agora, aquele, né, é bíblico, reconhecereis a verdade vos libertará. Então, se você tem entendimento dessas questões também, porque a igreja não pode fechar os olhos. Por quê? É algo que você falou aí, está aumentando, algo que contribuiu muito para que muito esse quadro aumentasse, principalmente a gente tem recebido muito quadros ansiosos, de pânico, enfim, pós-pandemia. A pandemia ela trouxe muito isso, porque era o risco de morte ou a perda de uma pessoa que você tanto amou, tanto quis, né, na sua vida, e muitas pessoas, né, se foram naquele momento. Profissionais da área, né, da enfermagem, médicos, enfim, tiveram muito presente. A gente via cenas, né? O jornal era triste de assistir, de se ver aqueles montes de corpo, né, sendo enterrado, enfim. Então, o que que acontece? Então, isso adoeceu muitas pessoas. Muitas pessoas trancadas dentro de casa, né? Sem contato social, por muito tempo também, né? Afetou muito. Isso. Nós experimentamos isolamento social. E uma pessoa com depressão, ela vai se isolar socialmente falando, porque ela tem por causa dessas questões da ativação da ansiedade, do pânico, do medo. O medo, inclusive, a pessoa tem medo de ter medo. Como assim? Eu tenho medo de sair na rua porque eu posso ter medo de alguém vir e fazer algo comigo. Né? Então, quer dizer, a pessoa vai se isolando. Então, na pandemia, vivenciou muito o isolamento social. E aquilo ali trouxe muito para a pessoa ficou privada, trouxe as privações. E ela ficou muito à mercê, né, das redes sociais, das telas, enfim, trabalhando em casa, e ali isolada, sem poder muito, até a questão do abraço, muitas coisas foram privadas, né, do ambiente, com mais pessoas, a própria igreja teve que ser fechada, os cultos teve que ser, né, tiveram que ser online, as pessoas então ficaram muito afastadas de socializar, de estarem juntas. E para isso, muitas pessoas ali, elas acabaram não sabendo lidar com aquilo ali e adoeceram. Então, foi muito contribuinte, né? A questão da pandemia contribuiu muito. Mas é uma questão que realmente foi fatores estressores. Então, ativou em muitas pessoas, né? Essas questões emocionais. E hoje a gente está aí tratando. E detalhe, né? Hoje mesmo, conversando com mãe de paciente, né? Infantil, nós estamos a gente tem muito que a gente vai indicando para as pessoas profissionais. Eu sou psicóloga, mas pessoas me procuram para saber sobre consultas com neuro, psiquiatra e pasme, não está achando vaga com esses profissionais da psiquiatria. Por quê? O que está acontecendo? Esses números que você leu aí, realmente eles cresceram muito. E você fez essa pesquisa, mas pode ter certeza, se você voltar lá hoje e refazer, você vai ver que está aumentando cada vez mais. Então, por isso que é a importância da informação para que você possa ajudar um ao outro. E se ajudar também, que talvez você vai se identificar e procurar essa ajuda psicoterápica. É importante. E quando a gente fala que os números de casos aumentou muito nas últimas 2 décadas, com certeza também a parte da pandemia acelerou bastante esse processo, né? Que é o que a gente está falando aqui. Com certeza. E no meio cristão também não foi diferente, né, pastor? Se a gente for observar, com certeza é uma realidade. Muitas pessoas chegando na igreja com depressão, muitas pessoas que já são da igreja, às vezes têm dado quadro depressivo. E a impressão é que a igreja agora está começando a se conscientizar um pouco mais nesse sentido, né? Começando a ter um pouco mais essa preocupação sobre isso. Eu queria saber se a senhora também tem observado isso, se a senhora acha isso também, que a igreja está começando a ter essa preocupação, essa atenção
com esse assunto? O que que a senhora acha? Sim, é interessante, né, que eu já 7 meses atrás, eu fui convidada, né, a fazer uma palestra para pais, né, falando sobre os filhos em relação às redes sociais dentro da igreja, né, alertando a questão não só dos perigos, né, que a rede social traz, mas também, né, das doenças emocionais, né, a questão da ansiedade, do pânico tem sido ativado muito por a questão do abuso, né, das redes sociais, por exemplo, os adolescentes, né, as crianças. E eu fui convidada, né, recentemente também, dentro da igreja, para uma palestra com jovens, né, com o tema até metanoia, né, ou seja, a mudança de mente. O tema justamente que ficou para mim foi, né, a mudança interior, ou seja, que vem tratar justamente as questões, né, aquilo que eu estava ali trabalhando com aqueles jovens, aquelas pessoas que estavam ali, é justamente as feridas emocionais. São, né, aquelas feridas que são ativadas muitas vezes por fatores, né, de abuso, fatores estressores, enfim, que aquela pessoa vivenciou, e a gente vai percebendo que a igreja hoje, né, muitas igrejas estão como essa, que me convidou para fazer essas 2 palestras, né. Então eu tenho visto que algumas igrejas do meu meio, por exemplo, Quadrangular, por exemplo, têm tido um trabalho bonito que eles estão, abrindo agora esse leque para tratar essas questões emocionais, se atentando para essa alerta, né, a questão do não é modismo, tem gente que acha que é modismo agora, casos de autismo, TDAH, a Quadrangular tem vindo, né, com um trabalho específico para essas questões, para ajudar, né, as mães, ajudar, as próprias crianças, né, porque precisa ter uma inclusão dentro da igreja, e a igreja agora ela está mesmo se atentando. E respondendo a pergunta, né, antes de falar sobre isso, realmente, dentro da igreja tem sim aparecido casos de depressão, casos de pessoas que têm tido adoecimento, né, emocional, e isso realmente não afeta só a depressão, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social. Não é que ela escolhe, ela não vai, não é só aquela pessoa, às vezes a pessoa acha assim: "Ah, é o rico, é o pobre, é o preto, é o branco, né, o negro, né, o branco", enfim, não tem essa questão de escolha. Ela vai, qualquer pessoa pode estar vulnerável, pode ser possível. Mas, é o que eu falei, tem alguns casos, né, que é a questão da genética, mas tem alguns fatores que vai aí, pode afetar. E o cristão não está isento disso, porque ele é um crente, porque ele é um cristão, ou religioso, não está isento porque ele é um religioso. Isso pode sim ser que pessoas dentro da igreja ou dentro, né, dessa religião vai também ser afetada. Daí dar-se a importância de se atentar para as informações, mas também para o tratamento. Entendi. E se a gente aprofundar um pouco mais, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, né, pastora? A gente vai ver alguns casos na Bíblia que fala sobre depressão, né? A gente tem, por exemplo, lá a história de Elias, né? Que depois que ele derrotou os profetas de Baal, que ele correu para a caverna, deu toda aquela adrenalina, ele deu a depressão num ponto que ele pediu a Deus para poder morrer, né? A gente, Elias, ele a gente- depois, né, dele passar por alguns fatores estressores, a Bíblia relata que ele foi para um lugar, né, dá a entender que ele se guardou ali, ele teve uma exaustão e ele pede para si a morte. Então ele se enquadra em sintomas mesmo, em um episódio, uma experiência que ele vivenciou ali, né, de ter essa experiência que relata lá, assim, que ele pediu para si a morte. E a gente tem o caso de Noemi, né? Por exemplo, quando ela perdeu os 2 filhos dela, quando ela voltou para a terra dela, as pessoas reconheceram ela, chamaram ela pelo nome. Ela pediu para chamar o nome dela que significa amargura, né? É Mara. Mara, que significa amargura, porque ela achava que Deus havia punido ela, né? E é um caso também que a gente pode colocar tipo de depressão. A gente tem o profeta Jeremias também, depois da parte do cativeiro da Babilônia, de Lamentações,
que ele ia andando pela terra, que ele ia chorando muito, tomado de uma tristeza muito grande, né, do cenário que ele viu de destruição, de pessoas morrendo de fome, de muitas pessoas doentes, né, de muitas pessoas tristes. E a gente vê que a depressão, ela também pode também atacar líderes, né? Ela pode dar também em pessoas que são líderes, são pastores, né? E por que a senhora acha, no caso, nos tempos de hoje, que tem crescido essa questão da depressão na parte também da liderança da igreja? A senhora acha que tem alguma coisa a ver com a questão das pessoas, às vezes, ser nesse ponto que eu ia falar do Elias, às vezes está se sentindo muito sobrecarregadas, às vezes um pouco abandonadas, talvez, no trabalho da obra, ou talvez o parte mesmo de estresse também, nessa correria nossa, do dia a dia. A senhora acha que tem algum motivo assim? A senhora acredita? Então, é interessante que se você for olhar para a palavra, esses três casos, né, pessoas muito de Deus, é de Deus, profetas, né, Elias, Jeremias, Noemi, pessoas assim intensas na Bíblia, mas que vivenciaram, né, principalmente processos de luto, processo de fatores estressores, né? Você falou aí essas questões ali e que podem sim apegar, né, pessoas no cargo de liderança, um pastor, por exemplo, imagina o pastor, muitos pastores, eles vão vivenciar, eh, ele é o pastor da igreja. Então, quer dizer, passa por muitas questões de estar envolvido no cuidado com a sua membresia, né? Pessoas vão morrer, membros vão morrer. Esse pastor, muitas das vezes, ele é um pastor intenso, que visita, que vai no hospital e que vai no velório, enfim. E quantos membros esse pastor já não perdeu? Né, de morte, né, morte natural, enfim, ou talvez ocorreu um acidente, alguma situação, e que esse pastor tinha o vínculo com aquela pessoa, ou vivenciou também as questões pessoal da vida dele, porque ele também tem sua família, ele tem a vida dele para cuidar, enfim, ele pode estar vivenciando situações pelas quais também ele pode passar por esse processo. Se a gente for olhar aí a questão dessas pessoas que você citou aí da Bíblia, Elias veio de exaustão, veio do estresse, veio de ver situações pelas quais ele vivenciou ali, né. Noemi, ela perdeu, né, os seus filhos e perdeu o seu esposo. E Jeremias passando por todas aquelas questões, né, a gente tem ele como o profeta chorão, enfim, mas é justamente por muitas questões que ele passava. Eram homens de Deus, pessoas de Deus, mulher de Deus, sim. Mas que a gente vai ver, elas vivenciaram, experimentaram muito processo, principalmente essa questão do luto, né, não bem elaborado, né, essa pessoa ela pode passar por um luto prolongado, e isso vai trazer para ela sofrimento. Porque vai ficar muito claro ali para ela, vai ficar muito presente ali, aonde quer que ela vá, onde quer que ela esteja, aquele pensamento, aquele sentimento da perda, de não ver mais, ou daquela situação, muitas das vezes, aquilo que ativou um trauma, algo estressou, aquela pessoa vai ficar vivenciando, né? Uma pessoa com quadro de depressão, ela pode deitar na sua cama, por exemplo, e ter muitos pensamentos acelerados, e que vem aquelas cenas novamente, né? De situação do trauma, tem muito isso, que a pessoa vai vivenciar aquela cena toda hora, passando pela cabeça dela, aquela imagem estressora, aquela imagem de sofrimento. Tem caso de depressão, por exemplo, que a pessoa, ela perdeu o ente querido, aquilo ali foi o copo que entornou, porque ela já tinha vivenciado diversas experiências na vida dela, mas ela perdeu aquela pessoa e ela não conseguia, né, lidar com aquele luto, e sempre quando ela fechava o olho, ela deitava ali, ela ficava vendo aquela cena, aquela imagem. Então vamos pensar em Elias, o que que vinha na mente dele? Vamos pensar em Noemi, vamos pensar em Jeremias, muitas questões. Então, o pastor, o líder, ele também vai vivenciar situações na vida dele e que ele também pode trazer sofrimento. Não é porque ele é o pastor, ele tem que ser de ferro, não, ele não vai adoecer, não vai acontecer algo que possa também ele ter que fazer um acompanhamento do médico, ou não vai passar também por algum tipo de sofrimento, pelo contrário.
Tem muitos pastores vivenciando episódios de sofrimento mesmo, depressivo, ansiosos, quadro de ansiedade. Eu mesmo tenho um pastor amigo, ele relata que ele passou por uma experiência alguns anos atrás e que ele venceu principalmente muitas crises de pânico. Ele chegou a fazer culto assentado, por exemplo, porque ele tinha medo, que ele tinha a sensação que ele ia cair. Ele ia cair, então ele tinha que fazer muitas vezes culto sentado. Então, quer dizer, um pastor de linha de frente, pastor da igreja. E muitas das vezes a gente precisa se alertar que tem muitos pastores que estão passando ou que está já encaminhando para algo assim, né? Que está começando, talvez, por crises, né? Não está conseguindo dormir direito, né? E eu até faço essa alerta aqui para você que está assistindo, que é um líder, que talvez é um pastor, você que está ouvindo, talvez você está vivenciando, está deitando na sua cama e está vendo os problemas da igreja na sua mente, e as contas a pagar, é o que vai fazer para o próximo culto, enfim, não consegue dormir, é aí que está começando. Onde que a gente começa a pensar na ansiedade tóxica, ansiedade perigosa, aquilo que está começando a trazer os prejuízos? Você deitar na sua cama e não conseguir dormir, e rola para lá e rola para cá, e cochila e vê ali, já tem horas que você está ali e não dorme, no outro dia, o que vai ter? A exaustão. E às vezes esse pastor, esse líder vai deparar com a demanda, né, uma situação daquele membro que perdeu um ente querido e ele não dormiu direito e ele vai ter que ir lá amparar essa família, porque ele é o pastor, porque ele é o líder daquele grupo. Então ele vai vivenciar o quê? Não dormiu direito, naquele outro dia vai ter que amparar essa família, não vai se alimentar direito e de novo não vai descansar, e a outra noite talvez ele vai ter a sensação que ele dormiu, mas ele deitou ali e tá até com os seus olhos fechados, mas a mente está acelerada. E aquilo ali vai se acumulando. Então, se estiver nessa situação, é preciso procurar uma ajuda antes que o copo entorne e vire, né, algo que precisa realmente de um longo tratamento psiquiátrico, medicamentoso. E a psicoterapia está aqui, inclusive, para, se essas questões estão se iniciando, é justamente para apresentar para esse pastor, para esse líder, para essa pessoa que está assistindo, esse cuidado para ela ter o autocuidado, para ela se autoconhecer e saber aquilo até onde ela pode ir, até onde ela consegue. Porque o autoconhecimento vai fazer com que você venha experimentar uma vida mais satisfatória, de autonomia ampla, porque você sabe até onde você pode ir e até onde parar. E muitas vezes a gente precisa ter uns não, né? Ou então espera um pouco. Por quê? Esse pastor, esse líder, ele precisa também viver a sua vida, ele precisa ter tempo para descansar, ele precisa ter tempo para sua família, a igreja, enfim, mas ele precisa ter um tempo para ele. E nós, como cristão, nós precisamos nos despertar para esse assunto, né, pastor? Porque em Atos 4 fala assim que a igreja, uns cuidavam dos outros em todas as suas necessidades, né? Então, quando a gente tem os nossos líderes, nossos pastores, é importante a gente possa também ajudar a blindá-los, né, pastor? Porque Exatamente. como sabe, deu exemplo aí de Jeremias, de Elias, todos passaram por situações muito conflitantes, desgastantes, né? Traumatizantes, marcantes, né? E, porque eu entendi, a senhora falou, a caminhada dos pastores são marcadas também de momentos também de muitas situações que acontecem, né? Igual a senhora falou, é um membro que perde ali na igreja, às vezes pessoas que às vezes saem da igreja, tem os seus problemas pessoais também, tem as questões da igreja, também os compromissos que tem que realizar. Então, nós, como igreja, a gente precisa tanto saber blindar os nossos pastores, quanto a gente precisa também saber cuidar dessas pessoas que estão chegando na igreja. Tantas pessoas que estão chegando, às vezes, que pode acontecer de ter um caso já que seja identificado, uma depressão, né? Procurando ajuda, porque Jesus fala que ele veio para os doentes, né? E nós também, como igreja, a gente tem que estar de braços abertos para saber receber essas pessoas e saber nos preparar para isso também, para cuidar dessas pessoas. E ao mesmo tempo ficar atento com as pessoas também que já participam da igreja também, que possam às vezes acontecer alguma situação, né? Como a senhora falou, às vezes uma pessoa que já era líder, que já tinha algum papel, né, na igreja, aconteceu alguma situação e você vê que aquela pessoa já não está tão animada mais, de repente aquela pessoa que era super motivada começa a ficar mais sentada no banco, não quer participar, e aí é preciso que a igreja saiba identificar isso, né?
igual a gente conversou aqui, parece que a igreja ela está começando a acordar, está começando a despertar em relação a isso. E no caso, por exemplo, eu queria que a senhora falasse, como identificar nesse cenário uma pessoa, por exemplo, na igreja, para quem está nos ouvindo aqui, que congrega em alguma igreja, às vezes já observou alguma pessoa assim, que possa viu algo assim diferente. Ou talvez também algum familiar que às vezes a pessoa tem na casa dela, que às vezes não é cristã, mas que ela viu alguma situação. Como o primeiro passo, como a pessoa saber identificar uma pessoa que ela possa ter algum desses sinais que venha a ser uma depressão? O que acontece? A pessoa que vai é, perceber, né, muitas vezes é a pessoa que está bem próxima, a pessoa que tem uma relação com aquela pessoa, que seja de familiar, né? Pai, mãe, filhos, né? Enfim, pessoa bem próxima, um amigo, enfim, porque vai observar a questão dos comportamentos, a questão até mesmo do humor, né? A depressão, ela tem muito quadros de irritabilidade, do mau humor, né? Daquela pessoa que começa a não ficar impaciente, enfim, em muitas situações, por exemplo, então aquela pessoa bem próxima, ela vai começar a perceber essa mudança, a mudança comportamental. A mudança do humor, né, que o humor tem a ver, né, é a tristeza, é a irritabilidade, né, a impaciência, e o comportamental também tem muito a ver, né, aquele isolamento, né. Então essa pessoa que está bem próxima, seja na igreja, vai ver que essa pessoa, às vezes essa pessoa sumiu, né, ali da igreja, né, você é um líder, você é o pastor, aquela pessoa não está. Retraída, desmotivada também, muito Isso. negativa também seria uma característica também, uma pessoa que era super positiva e de repente ela fica muito crítica, muito negativa com tudo. É até que crítico, eu digo assim, negativo, porque aquela pessoa às vezes vai ter uns não, né, que às vezes não tinha, e então assim, às vezes não vai concordar com muita coisa, mas vai ser mais a questão dela, né, aquele isolamento, social que talvez ela já está começando, né, a vivenciar, de querer ficar mais na dela, então ela até então ela é uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais alegre ali, uma pessoa espontânea para as questões de ensaio, das confraternizações da igreja, né, que tem muitas questões dentro da igreja, né, final de ano a gente vivencia muito isso, os grupos que gostam de se reunir para fazer um amigo oculto, eu costumo falar de amigo em Cristo, né, então as pessoas costumam aquela pessoa às vezes participava, e agora ela fala: "Não, não quero, não tô afim, não vou, não insista", enfim. Então quer dizer, a gente precisa se atentar a alguns tipos de comportamento, mas tem muito a ver com essa questão da pessoa ficar, ela não vai querer mais ficar ali naquele grupo. Até então ela tinha aquele prazer, aquela satisfação, aquela alegria de estar. Então a pessoa que vai identificar mesmo é quem, porque às vezes você chega na igreja, você chega num grupo de amigos, se você tem uma intimidade com aquela pessoa, logo de cara, por exemplo, se a pessoa tiver acontecido qualquer coisa com ela, se você a conhece, você vai perceber, não, fulano hoje está triste, fulano, sei lá, fulano nunca me deu uma resposta, assim, ríspida, hoje me respondeu assim, né, aí vale aquela pergunta: "Você está bem?", né. Às vezes você conversa com aquela pessoa e ela te deu uma resposta ríspida, uma resposta difícil, que ela nunca fez isso. Você vira para ela e pergunta: "Você está bem?", talvez você vai perceber que aquele olho vai brilhar, talvez vai lacrimejar, e você vai começar aí você eu costumo dizer, quando você começa a perceber, a melhor coisa que você deve fazer é dizer: "Eu estou aqui, pode contar comigo, eh, que você precisar. Eu percebo que você hoje não está bem". Talvez é o caminho desta pessoa sinalizar para você que ela não está bem. Às vezes ela própria vai te procurar, vai falar que está com alguns pensamentos, que está com alguns sentimentos. A depressão, ela tem muito uma questão da pessoa ter, eu falei de pensamentos catastróficos, né? A pessoa com depressão, ela tem muito a questão de pensar que qualquer coisa que ela sente significa que ela está com uma doença grave.
Depressão traz muito esse tipo de pensamento, né? Então a pessoa vivencia muitas situações que vai intensificar aquele quadro dela. Por exemplo, se ela sente uma fincada no peito, que talvez, né, um aperto ali, algo no peito, que é um sinal talvez de ansiedade, um pânico que talvez está ativando ali. Então ela passa a acreditar pode qualquer hora infartar. Então ela vai ali, pesquisa e tal, o que que é essa dor, o que que é aquilo, então vai intensificando, vai se agravando aquele quadro. Então, quer dizer, ela começa a sinalizar algo que mais, que a gente pode falar que é simples, ela vai achar que é mais sério, é mais grave, enfim. Então ela vai sinalizar, assim, para aquela pessoa que tá mais próxima, aquela pessoa mais próxima vai perceber. Então, dentro da igreja tem muito a ver com esse isolamento, esse afastamento, daquela pessoa que até então estava atuante. Tem pessoas que é claro que ela já é mais fechada, é tímida, enfim. Então, às vezes, aquilo ali é muito dela, né? Mas quem tá muito perto, quem anda junto, vai saber que aquela pessoa, ela tá precisando de uma atenção maior. E é importante dar essa atenção para ela. E nós, como cristão, identificamos ali talvez uma pessoa possível que esteja com depressão. E qual que é a forma para ajudar, para aproximar dela, por exemplo, seja na igreja, seja um familiar, seja uma pessoa no trabalho, através de tentar fazer um grupo de apoio, para tentar acompanhar aquela pessoa, para tentar motivar ela, às vezes, a sair também, a passear com ela. O que que a senhora orienta aqui para quem está nos assistindo aqui? Ela foi lá, identificou uma pessoa que está com depressão, que ela quer ajudar a pessoa. Como que a senhora sugere ali que a pessoa poderia ajudar? Uma vez identificado, muitas vezes, conseguiu, né, com que aquela pessoa realmente procurasse a ajuda psicológica, né, o psicólogo, o psiquiatra, né, se for questão que aquela pessoa não está num quadro, né, agudo, grave, não está saindo de casa, não está comendo, enfim, já identificou, já ali, já foi, né, para consulta, já consultou, já tem um diagnóstico, enfim. Então agora é importante criar essa rede de apoio. Até mesmo porque eu falei da questão dos pensamentos suicidas e de tentativas, que tem muito caso de tentativa de suicídio, né? Então, o que acontece? É preciso formar essa rede de apoio. Mas a rede de apoio, não tem rede de apoio melhor, a melhor rede de apoio que essa Se- pessoa pode ter, Seria um grupo de amigos? isso, um grupo de amigos, mas é interessante que a família, ela é muito importante. Por quê? Aquela pessoa ali, ela não está, por exemplo, podemos vivenciar, às vezes, pessoas que moram sozinhas, mas se ela mora sozinha, às vezes ela tem familiares ou ela tem essa rede de amigos. E vai ser essa rede de apoio nesse cuidado, pode estar ajudando ela nessas questões das terapias dela. Uma pessoa que mora sozinha e chega lá os amigos lá para fazer uma baguncinha com ela lá, leva um lanche lá para lanchar com ela. Hoje nós vamos assistir um filme, vai se sentir amada, Muitas abraçada. isso. É insistência. Por quê? A pessoa nesse quadro, ela não tem muito ânimo para isso dela. Ela não quer Costuma, muito. Ela não quer receber essas pessoas, faz a mas, copa da chave, né? Que se ela não te atender, você chega lá e entra. né, se puder, a gente faz umas questões assim. Mas é muito importante ela sentir que ela tem essa rede de apoio. Ela tem essas pessoas que realmente, né, quer dar essa mão para ela. Mas ela não quer, às vezes ela não vai convidar. E não pode afobar também, tem que ser com carinho e paciência, né? Opa, muita paciência é o detalhe. Paciência, a pessoa que vai estar na rede de apoio, às vezes ela vai ter que amar mesmo, porque talvez ela vai ouvir algumas coisas, né, na questão assim, que às vezes aquela pessoa que tem quadros, né, irritabilidade, né, o humor vai estar alterado. Então é importante, porque senão vem o julgamento, né? Vem o julgamento. E aí, essa pessoa, se ela se sentir julgada, abandonada, aí a culpa vai sentir mais aquele sentimento de culpa, de desvalor. Ela vai também ter algumas crenças que a gente costuma dizer que aquela pessoa pode fortalecer nela, desvalor, desamor, de desamparo, né? Desamor, ninguém me ama. Desvalor, né? Não tem valor, aí ninguém nem liga para mim, ninguém se importa comigo, né? Desamparo.
Quem é por mim? Meu pai me largou, minha mãe me abandonou, meu namorado, enfim. Então, quando ela está passando esse quadro, ela precisa sentir principalmente que esse amor, esse carinho, esse cuidado, mas a gente vai, né, buscando também, até mesmo com a intenção, né, com o propósito de protegê-la, a gente vai fazer de tudo para chegar cada vez mais perto, mas é com essa mão, sabe? É, eu costumo orientar algumas pessoas, né? Eu já passei por quadro de ansiedade, enfim, tal. Então, quer dizer, era interessante que a pessoa que vivencia, ela sentir que ela está protegida. Você viu que alguém está tendo quadro de pânico, ansiedade, você evita os falatórios, evita a afobação. Chega por ali, com jeito, tô aqui, tá? Sinaliza que você está por aí. Então, os melhores cuidados. Essa equipe de apoio, essa rede de apoio, ela vai começando a ampliar esse cuidado. Primeiro é estar ali, por perto, mas vai chegar as oportunidades esse lanchinho, essa reunião de amigos para assistir um filme, porque talvez ela não vai conseguir sair, por exemplo, aí a um cinema, porque pode ativar uma ansiedade nela, porque vai estar num lugar fechado, com pessoas estranhas, então ela pode estar também experimentando, né, a fobia social, né, que é um tipo de ansiedade também, que é um quadro ansioso que ela pode, né, fobia social tem muito a ver dela não conseguir estar em um lugar com pessoas estranhas, um ambiente fechado, que pode ativar nela aqueles desconfortos, né? Aquele medo, aquela angústia, aquelas sensações corporais inquietantes, que acaba sendo algo que pode, né, piorar ainda mais se insistir em estar em lugares desconhecidos, por exemplo. Isso que eu ia te perguntar. Então, uma pessoa que ela tá no quadro depressivo, ela tem muita dificuldade de ir na igreja, né, pastor? Pela questão da quantidade de pessoas que tem na igreja. Ela se sente muito desconfortável, a gente pode dizer assim, né? É porque algumas pessoas elas vão ter dificuldade de abrir, de falar da fala que ela está passando. Então, a igreja precisa também tomar esse cuidado, né, com o julgamento. E lembrando que não é só na fala. Talvez um olhar, né? Porque às vezes a pessoa está com depressão, então a autoestima dela tá baixa. Então, às vezes, vai chegar na igreja, né? O domingo, aquela igreja que as pessoas vão para a igreja como se estivessem indo para um casamento. E claro, tem que usar o seu melhor para Deus mesmo. Mas às vezes aquela pessoa está passando aquele quadro e ela vai chegar na igreja, a autoestima dela tá baixa. Então, às vezes, tem casos que às vezes a pessoa não tomou um banho, ou tomou banho, mas não tomou um banho direito, e talvez, né, o odor, talvez aquela roupa, talvez aquele cabelo ela não arrumou no salão, enfim. Então, o olhar, tomar muito cuidado, né, com a fala. Talvez a pessoa tá ali, outra hora era uma pessoa, quando a autoestima estava, né, em cima, aquela pessoa tinha, né, se vestia de uma forma, né, como aquelas outras pessoas estão ali, como se fosse para um casamento, e de repente aquela pessoa chega na igreja, né, tá descabelado, tá com a roupa talvez até amarrotada ou suja, ou enfim, tá descalço, ou tá de chinelo no culto de domingo, enfim, ou outro culto, e a pessoa, ela pode pegar alguém falando, cochichando, talvez nem vai ser dela, mas é melhor evitar. Mas então, essa pessoa, às vezes, ela vai afastar porque ela pode achar que vai ter esse julgamento. Ou porque também ela quer ficar isolada e não quer abrir. Ela não quer falar o que ela está passando. Ela também, ela não é, ela não precisa também ficar escancarando aquilo que ela está passando. Porque as pessoas que estão próximas dela, que a ama, que estão acompanhando ela, que lidera ela, precisa perceber também as pessoas do ambiente. Então, às vezes, ela vai ter um pouquinho de dificuldade de ir ao culto, mas tem casos que a pessoa vai, que seja um ou outro, ou a pessoa às vezes é frequente, é o que eu falei, nem todos os quadros depressivos a pessoa vai ficar isolada, na cama, no Às vezes a canto, dificuldade dela não é estar em público, é em falar, né? na fala, de expor aquilo que ela está passando, por questão do julgamento mesmo, ou porque ela mesma já está se julgando, lembra da culpa? Né? Então, às vezes, ela mesma já está se culpando, então ela não vai querer ficar falando, né? Então, tem essas questões. Entendi. Pastora, que show que foi esse Uhum. podcast, para honra e glória de Amém. Deus.
Glórias a Deus. Queria agradecer, senhora, a presença, a participação. E eu gostaria de saber se a senhora gostaria de falar alguma coisa, o pessoal que está nos assistindo aí, para a gente poder finalizar. Amém. Fica à vontade, tá bom? Pode ir. Então tá, né? Já que vocês assistem. Então, quero deixar aqui que é muito importante a gente se atentar à nossa vida espiritual, sim, que eu tô falando aqui para cristãos, para não cristãos, né? Enfim, para pessoa que tá aqui, né, assistindo, você que tem a sua fé, você que tem a sua religião, é muito importante que você se atenta para o autocuidado, né? Para que você se atenta para o autoconhecimento. E a psicologia vai trazer isso para você. Você se atentar para sua autoestima, para você, né? Porque eu costumo dizer que a psicologia, ela faz você ter um encontro com você. E principalmente com a sua autonomia, com quem você é de verdade, com a sua essência. Então, eu estou aqui à sua disposição, eu sou pastora Valéria Garandia. Eu tenho o meu Instagram, né? Psi Valéria Garandia. Você me acha lá. E eu tenho, né, feito atendimentos, estou à disposição naquilo que, se você sentiu, né, que se enquadra em todos esses sintomas, esse quadro que a gente relatou aqui, eu estou à disposição para ajudá-lo. Se não estiver próximo a mim também, você procura um psicólogo, procura uma ajuda psicológica que você está precisando, independente se você, de qual igreja você for, ou enfim, se você de repente, né, tem a sua religião aí, e procure uma ajuda, não ande sozinho, não ande sozinha. E enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo que você realmente olhe para dentro de você e busque essa ajuda. E lembrando que a ajuda, né, psicológica do psicólogo não é só para aquela pessoa que está vivenciando um processo de depressão ou de ansiedade, enfim, mas é para aquela pessoa que quer buscar essa autonomia dela, que às vezes envolve questões, né, do trabalho, enfim. Eu estou à disposição. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor, mais uma vez te agradecer a presença, senhora. Foi uma bênção, foi uma honra muito grande nesse primeiro episódio, a gente estar aqui junto. Espero que futuramente a gente possa de novo estar fazendo outros episódios aqui, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Deus vai nos usar muito. Amém. Obrigado. Que assim seja. Eu E agradeço. vocês também que estão assistindo, espero que vocês possam ter sido abençoados com esse podcast, que possa ter aberto aí a sua mente para esse tema, né? Que você possa ser usado por Deus para poder ajudar pessoas que vão aparecer, né, na sua caminhada, na sua igreja, na sua vida, que talvez você já tenha visto, já que você conhece. Porque Deus quer usar a mim e a você para ser uma bênção na vida das pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas, assim como falei da história de Elias. Então, que esse podcast possa ter te ajudado, possa ter abrido a sua mente. Então, em breve, a gente vamos estar fazendo outros aqui episódios, tá? Que Jesus possa te abençoar grandemente, tá? Em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Um forte abraço e tamo junto. Obrigado, hein, galera?